Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé. Deus é bom para a gente de uma forma tremenda, né? Estamos com vida e nos dá a oportunidade de virmos à casa dele para adorá-lo na beleza da sua santidade. E esse cântico agora é um convite para que todos os que estão aqui e que estão nos assistindo ao vivo agora possam estar adorando a Deus, porque só Deus é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, de eternidade em eternidade. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele vem em minha vida em um dia especial. Trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Em minha vida, em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Em minha vida, em um dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Louvado seja o santo e eterno nome do Senhor. Esse Deus que tem todo o poder, toda a glória, toda a majestade, todo o domínio, e é santo, eterno e glorioso, o El Shaddai, o Deus poderoso. Vamos louvar, reconhecendo verdadeiramente o poder de Deus. Está sem
pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Como nós, assim como a corça anseia por águas, assim também nós ansiamos pelo Senhor, porque sabemos que o Senhor é a nossa ajuda e nós precisamos de Ti, ó Deus. Socorre-nos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
amados do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos disso. Ninguém mais do que Deus que sabe o tamanho da sua grandeza, do seu poder, do seu amor e da sua misericórdia. Mas Ele é grande, Ele é digno de ser louvado. Vamos continuar louvando ao Senhor, não só com a boca e com o intelecto, mas de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia! Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, louvado seja o seu nome, Senhor. Tu és tremendo, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o seu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
louvado seja o nome do Senhor. Amados de Jesus Cristo, o lugar onde nós moramos deve ser como a casa de Josué, que diz: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele fez um divisor de tempo e fala para o povo fazer uma escolha entre dois senhores. E ele diz, e é exemplo para dizê-lo: vocês podem fazer o que vocês quiserem, ainda que todos vocês façam o que vocês quiserem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você, quando estiver cantando este louvor, esteja pensando em pessoas da sua casa, da sua família, que habitam no seu lar, dentro dos teus termos. E se porventura a sua casa não tem sido uma casa de bênção, um lugar de oração, que você possa, a partir de hoje, orar mais em favor dos seus, para que, assim como na vida de Josué, possa ser cumprido também na sua vida. Casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita,
vida, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oh, glória a Deus! Louvado seja o santo nome do Senhor. Minha casa é uma casa de bênção, porque o Senhor Jesus habita nela. Louvado seja. Oh, Pai querido, obrigado, Senhor Deus, mais uma vez estar, Senhor Deus, na tua presença. Obrigado, Pai Santo, até aqui o Senhor Deus nos tem ajudado de um modo tão maravilhoso, tão amoroso. Tem perdoado os nossos pecados, Pai Santo, e dos nossos pecados, Senhor, não se lembra mais. Obrigado, Senhor Deus, por ter enviado o seu único Filho, Jesus, para morrer ali na cruz do Calvário, verteu todo o seu sangue, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus Pai, nos esperando um dia quando o Senhor Deus vier buscar a tua igreja, ou quando o Senhor nos chamar, porque não sabemos a hora, mas o Senhor Deus é o dono da vida e da morte. E obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio tão gostoso de estar na tua presença, Pai. Eu quero nessa hora agradecer ao Senhor pelos 46 anos junto com meu esposo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque passamos por tantas aflições, dificuldades, mas o Senhor Deus, quando entrou na minha vida, na nossa vida, o Senhor Deus mudou, Senhor Deus, tudo, Pai. Então, eu nem sei, Pai querido, como agradecer ao Senhor a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, a paz que o Senhor Deus nos dá, o amor do Senhor para com as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor Deus fez e fará, nós não sabemos, mas muito obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco, Pai. Muito obrigado, porque tem pessoas que já vivem, já se separam, constituem uma outra família, Pai. Mas o Senhor Deus tem aplainado os nossos caminhos. Não é fácil, Pai Santo. 46 anos juntos não é fácil. Mas também não é impossível. Sabe por quê? Porque nós somos 3 pessoas. O pastor, Deus e eu. Então, quando é 3, Senhor Deus, o Senhor Deus vai tendo misericórdia, vai derramando a sua graça, a sua paz, a sua compaixão. Não somos perfeitos, porque só o Senhor Deus é perfeito. Mas o Senhor Deus tem tido misericórdia para conosco. E eu só tenho que agradecer ao Senhor por tudo. E já agradeço também por essa igreja na qual nós fazemos parte. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por tudo. Essa é a oração que faço
com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Salas de aula, né? As irmãs são pessoas que amam muito a minha esposa e eu sou muito agradecido pelo amor, pelo carinho, pelo respeito que vocês nutrem pela minha esposa. E confesso eu que se não fora Deus e ela, nós não teríamos chegado até aqui. Amados do Senhor, 7ª mensagem da série Só o Senhor é Deus. E pela manhã falávamos acerca da imutabilidade de Deus lá naquilo que tange a sua onipotência. E nesta hora, na imutabilidade de Deus 2, nós estaremos falando da onipresença de Deus. O nosso texto áureo, que desenvolvemos as mensagens desta série, está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35, que está escrito: A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nem um outro há senão Ele. Vamos orar mais uma vez. Deus, tu sabes, há milhares de anos que nós estaremos aqui nessa noite, falando acerca do teu poder, da tua grandeza, do teu amor, da tua misericórdia e da tua palavra. Tenho certeza que o Senhor Deus providenciou auxílio do Paracletos, do Executivo de Deus, do Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas nós conhecemos. E nós declaramos ao Senhor nossa dependência total do Senhor. Senhor, tu sabes quem sou, sabe as minhas limitações, também conheces os meus desejos acerca de falar cada vez mais claro para que haja maior compreensão e que a tua palavra, Senhor Deus, através da boca desse teu servo, não possa voltar para o Senhor vazia, mas que alcance o alvo, que alcance os corações e que faça uma transformação na vida das pessoas quanto tu tem feito em nós e a nós. Quero te agradecer por isso e te suplicar ajuda. Que o Senhor Deus possa abrir a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito, para que possamos ouvir, aprender, guardar, temer, servir, adorar e testemunhar acerca de ti. Deus, se for possível nesta hora, se for para o teu louvor, se for para a tua glória, e para que o teu nome seja glorificado, se há algum enfermo entre nós, que, se for da tua vontade, seja curado. Se há alguém precisando de milagre, tanto aqui quanto nas mídias sociais em que estão nos assistindo e nos assistirão aí em diversos lugares, inclusive na nossa rádio, que o Senhor
for do teu propósito, possa operar um milagre. Se for para libertação, seja em qualquer sentido, em qualquer nível, em qualquer circunstância, que haja libertação. E a mais difícil de todas elas é libertar-se do pecado original. É estar, Senhor Deus, liberto com o teu poder, com a tua glória, com a tua majestade. Assim como tiraste Pedro da prisão, com sentinelas ao lado, com grades na cela, no pátio e no portão de entrada e saída, e esta pessoa que está aprisionada há anos e que está nos assistindo, possa, em o nome de Jesus Cristo, ser liberto para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Vimos pela manhã a mensagem que nos serviu de tema para essas duas mensagens que estamos tendo o privilégio de estarmos falando pela manhã, e agora convida estar podendo falar outra vez acerca de um Deus que é eterno e que não muda e que está presente em todos os lugares. E não é um Deus que se fragmenta, é um Deus de todo poder, de toda glória e de toda majestade, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, em poder, em glória, em santidade e em majestade. Esse é o Deus onipresente, santo e eterno que cremos. Lá em 19:6 está escrito de Apocalipse, e aqui há uma linguagem figurada, e eu já vos falei, Apocalipse 19:6. Então ouvi uma voz de numerosa multidão. Uma voz como de uma numerosa multidão. Ouvi uma voz como de muitas águas. Também ouvi uma voz como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. O amado de Jesus Cristo, falando em onipresença, não podemos defini-la, mas podemos conceituá-la como capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sem sofrer alteração alguma qualquer ao longo do tempo. Pois de eternidade em eternidade o Senhor é Deus, o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de eternamente. Amém? Nós dividimos esse sermão em 3 pontos, a saber: primeiro, presença essencial e inalterável. 2, constância dos atributos em todos os lugares. E em terceiro ponto, imutabilidade dos propósitos e promessas, onipresença no plano redentivo, transcendente e emanente. Amados, é teologia pura, bíblica de Deus. Essas mensagens que estamos falando, já tivemos o privilégio de 6 vezes estarmos falando sobre. Ela é textual, ela é expositiva e ela também é apologética. Então, é Bíblia, que é palavra de Deus. Nós não nos atrevemos a sair da palavra, em se aventurar. Nós precisamos de falar a verdade.
que é a verdade que liberta, que é a verdade que transforma, que é a verdade que salva, que cura, e é Jesus. Então, amados, do Senhor Jesus Cristo, peço ao Alex que, por gentileza, coloque para mim Salmos 139, de 7 a 12. Salmos 139, de 7 a 12. Gostaria de ter a companhia em uníssono dos irmãos. Vamos todos ler. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Esse é o Deus que tem a qualidade de não mudar nunca. E que nessa imutabilidade de onipresença, que é a capacidade de estar em todos os lugares, subdividindo o texto que ora lido por nós em 3 subdivisões, das 3 divisões temáticas que falamos da presença essencial, inalterável, que está no versículo 7 e 8. Nestes 2 versos, me perdoe pelo versículo, Salmo não tem versículos, são cânticos e versos, é que Deus preenche as dimensões verticais do universo. Do Oriente ao Ocidente, de leste a oeste. Das mais longínquas distâncias, Deus preenche todo o espaço. Deste, distante, 2 pontos longitudinais. Desde o ponto mais alto do céu até o ponto mais profundo do abismo, o Sheol, o mundo dos mortos. E nos versículos 9 e 10, ele que tem a qualidade de não mudar e ser onipresente, porque ele é o Todo-Poderoso, o 9 e o 10, é Deus presente em todas as dimensões. Amados, perdoe, errei, errata, onde você ouviu vertical e botei Oriente e Ocidente, leste e oeste, é céu e abismo. O 9 e o 10 pertencem às dimensões horizontais, desde o Ocidente até o horizonte mais distante do poente. Então, o 9 e o 10 dos Salmos 139, que diz: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar, me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então,
nem na vertical e nem na horizontal. E o versículos 11 e 12 fala que Deus é imutável perante todas as circunstâncias e ambientes da escuridão, da mais densa noite, da mais densas trevas, a claridade do dia, mais brilhante. As duas situações possuem para Deus a mesma coisa. Porque Deus é luz. Então, não há trevas para Deus. Nós temos dificuldades de locomoção, de nitidez, de enxergar, de poder andar, porque na palavra de Deus também está escrito para que nós andemos de dia, porque aquele que anda de noite, aquele que anda nas trevas tropeça. Então, para Deus não tem tropeço. Deus é luz. Então, a presença de Deus em Deus, na sua vida, no universo, no mundo, é que na presença da sua indivisibilidade espiritual, entre os pontos mais distantes da realidade concebível, alturas, profundezas, distâncias, Deus não se divide. Deus não está metade lá no céu, agora, e metade aqui. Deus não está fragmentado aqui em micropartículas para que esteja em todas as igrejas que estão adorando a beleza do seu nome. Deus está aqui. Amados de Jesus Cristo, a gente às vezes gosta de igreja grande, onde tem multidões. Deus não olha desse jeito. Deus não vê como vê o homem. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Deus está presente. Então, com toda certeza, pela palavra, com fé, Deus está aqui. E se Deus está aqui, eu tenho certeza que você sairá daqui melhor do que você entrou. Porque ninguém que está em um lugar onde Deus está não é abençoado. Nós somos abençoados em Deus com a sua santa, bendita e gloriosa presença. Amém? Ó amados de Jesus Cristo, a inalterabilidade perante o universo. Ao voar com as asas da alva, a velocidade da luz do amanhecer até os confins dos mares, a força, o domínio e o poder santíssimo de Deus permanece a mesma coisa, inalterado, de eternidade a eternidade. Amados de Jesus Cristo, Deus é inalterado no tempo, Deus é inalterável no espaço, Deus é inalterável pelos séculos dos séculos. A distância não enfraquece a intensidade do seu glorioso ser, do seu glorioso amor, da sua gloriosa misericórdia, do seu glorioso favor, do seu glorioso perdão e da sua gloriosa salvação. Não tem distância para Deus. Deus é Deus. Só o Senhor é Deus. Então, amados de Jesus Cristo, a imutabilidade das condições extremas estão no 11 e no 12. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor.
As trevas e a luz são a mesma coisa. Nada faz a visão de Deus ficar opaca. Para nós, seres humanos, a transição do dia para a noite, nós que dirigimos, tanto do amanhecer, quando o dia está raiando, quando o sol está se escondendo, nós temos dificuldades porque a pupila dos nossos olhos abrem ao anoitecer e se fecham ao amanhecer. Muitos acidentes acontecem por confusão de visão. Deus não tem esse problema. Deus não tem problema de visão. Deus não usa lentes. Deus não precisa de cirurgia. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar os maus e os bons. Mas como nós somos como imagem e semelhança moral de Deus, subentende que Deus tem dois olhos. Como que os dois olhos de Deus estão em todos os lugares? Porque Deus, é o Criador de todas as coisas. O amado de Jesus Cristo, se Jesus com o corpo ressurreto apareceu no meio dos discípulos, atravessando paredes, a 6G ainda não está à disposição, mas já disse que tem mecanismo para te enxergar entre paredes. Mas isso é de Deus de eternidade em eternidade. Todo poder pertence a Deus. Não tem nenhuma tecnologia que, por mais que se pareça, se assemelhe ao poder dos olhos do Senhor que estão em todos os lugares. As pessoas estão construindo bunkers profundos para o que vem vindo aí escatologicamente pela frente, né? Achando que vão se esconder, que Deus não vai ver. Não tem distância no subsolo que possa fazer com que Deus não enxergue as pessoas, o coração e as intenções. Deus sabe de todas as coisas. Amados de Jesus Cristo, Deus é a mesma coisa. Luz e trevas, Ele vê do mesmo modo. Ele permanece imutável, soberano, mesmo onde há a ausência da luz natural. 1 João 1:5. 1 João 1:5. Primeira epístola de João, 1 João, 2 João, 3 João, 1:5. Alex deve estar com dificuldade lá. A transmissão, amém, glória a Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é e não há nele treva nenhum. Aquela farsa do Yang Jung é mentira, é diabólico, que diz naquele símbolo que nem tudo que é santo totalmente, e nem tudo aquilo que é trevas totalmente. Só Deus é luz. E o maligno é o príncipe das trevas. Nele não há trevas. É a luz do mundo. Então, amados de Jesus Cristo, a santidade, a pureza absoluta, a glória, a verdade e a revelação da imutabilidade às condições extremas. João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Salmos 27, 1. Anotem os textos, estudem. E se quiser ver em correlações textos auxiliares, aumentará a sua capacidade de entender que Deus é luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Em Deus somos maioria. Não temerei o que me possa fazer o homem. A palavra de Deus nos diz que a gente deve temer um só, que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno tanto o corpo como a alma. É o Todo-Poderoso El Shaddai, onipresente, que também é onipotente, que no domingo que vem estarei tratando desse terceiro atributo de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo de Deus, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é o mesmo, não muda, não envelhece, não se cansa. Ainda que alguns façam charges de um Deus velhinho, ele é o mesmo, ele é imutável. Nós envelhecemos. Cheguei aqui, ainda tinha 2 ou 3 fios de cabelo branco, daqui para baixo, é claro. Mas agora já não tenho mais quase que nenhum fio de cabelo castanho claro. Envelheci. Deus não. A palavra de Deus é a mesma coisa. Ela é atual com o jornal. Ah, não é? Eu falei-vos aqui agora há pouco acerca de Antigo Testamento. Ah, mas isso aí é lá para o passado? Não, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para repreender, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Palavra de Deus que orienta, palavra de Deus que salva, palavra de Deus que cura, palavra de Deus que liberta, palavra de Deus que transforma. Tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou por seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. João 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas que foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Jesus é a palavra. Então nós temos que examinar as Escrituras, porque cuidamos ter nela a vida eterna, e é elas que testificam acerca de Deus, na sua imutabilidade, no seu todo poder e na sua imutabilidade naquilo que tange a condições extremas. Ele é um Deus presente em todos os lugares. Amados de Jesus Cristo, diante dos textos lidos aqui, nós podemos ver constância dos atributos em todos os lugares. Nós vimos hoje pela manhã o Senhor falando a Sarai que depois de 1 ano ele voltaria e de que ela aos 90 anos daria luz a um filho. Nós falamos acerca de 18:14 de Gênesis 1:1, e nós falamos acerca de macrocosmos e de microcosmos em um útero já sem função alguma, poder dar à luz aquilo que Deus prometeu, porque Deus não é o homem para que minta, segundo disse Balaão, aquele profeta lá que deu uma cocheada e o leão matou ele, mas não comeu. Deus não mente. Deus é verdadeiro. Então, a plenitude e a mesma intensidade de espaço,
Olha o que Jeremias, capítulo 33, 23 e 24 está falando aí. Jeremias, capítulo 33, 23 e 24. Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: não atentas para o que diz este povo, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora as rejeitou. Assim desprezam a meu povo, que seus olhos já não é povo. Olha o que Deus vê. Ele não vê só o físico, ele não vê só o material, ele vê as intenções do coração, sem que saia uma palavra da minha boca, eis que tudo conhece. Deus sabe o que você está pensando agora. Deus sabe onde você está agora. Porque o seu corpo está aqui, mas a sua mente, ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Deus sabe de todas as coisas. Cuidado com os seus pensamentos. A plenitude e a intensidade do espaço. Deus próximo e Deus distante. Deus disse acerca de si mesmo: sou Deus de perto. Porque o caráter de Deus, a sua justiça para sondar e o seu poder não diminui com a distância geográfica. Ele é o mesmo Deus santo, vigilante em qualquer esconderijo da terra, como já vos disse ainda há pouco. Amados de Jesus Cristo, embora Deus esteja ao mesmo tempo em todos os lugares, ele é incontaminável. É diferente de nós que nos é aconselhado que nós somos bem-aventurados, mais do que abençoados, quando não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Deus pode estar em todos os lugares sem ser contaminado. O amado de Jesus Cristo, Deus é santo perfeitamente. Amados de Jesus Cristo, lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse que mesmo que o pecado das gentes que encheram aquele espaço da habitação do tabernacular de Deus com o homem, naquele suntuoso templo, com aquelas pessoas que não podiam entrar no santo dos santos, nem todo o pecado daquelas pessoas podiam contaminar a santidade de Deus, nem todo o pecado do mundo. Por mais perverso que seja o homem, Deus é santo. E essas questões são importantes para nós, porque Salomão reconheceu que os atributos de Deus não ficam presos ou limitados a um templo construído por mãos de homens. Não se aprisiona Deus em lugar nenhum. Tem muitos pastores que dizem que Deus só está sendo Deus da igreja deles, e fora da igreja deles não tem Deus, não tem salvação. Deus não está limitado a denominação nenhuma. Deus é Deus. Deus sem a igreja é Deus. A igreja sem Deus não é não. Deus é Deus. É você que precisa de Deus. Deus não precisa de você para ser Deus. Mas você precisa de Deus para ser santo.
como é santo aquele que vos chamou, assim sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santo, porque Deus é santo. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ô, amados, de Jesus Cristo, da parte 2, a constância perfeita dos atributos de Deus, que é sem variação alguma. E duas coisas nós destacamos aqui, que está em Tiago 1,17. Tiago 1,17. Amor e justiça. O Jeová te destinou, o Deus da justiça. Ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não é como a gente. E hoje deram aí uma nomenclatura para a pessoa que varia de um ponto ao outro, quase que simultaneamente. Bipolaridade. E tem pessoas aí que tomam tarja preta. Deus é o mesmo. Deus não muda. Mas nós precisamos de Deus para termos dons que são capacitações do Espírito Santo, que é o dom mais difícil de se ter e de se cumprir, que é o dom. Qual é o dom? Do domínio próprio. De estar tanto da mesma forma, em paz, sereno, na bonança, na dor, na tristeza, no prejuízo. Oh, amados de Jesus Cristo, Deus é imutável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Se você abrir 33:3 de Jeremias e estiver precisando do dom perfeito de Deus em amor e em justiça, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Peça a Deus. Peça a Deus. É diferente dos luminares. O sol, a lua, que são criados por Deus e são físicos, mudam de posição no espaço. Mas a bondade e a luz de Deus são perfeitamente constantes em qualquer lugar, em qualquer tempo no universo. Deus é o mesmo. Por isso que nós adoramos, por isso que nós glorificamos, louvamos e exaltamos o santo nome de Deus, porque só o Senhor é Deus. Nele não há treva alguma. Malaquias 3:6. Malaquias 3:6, ele está dizendo, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Lamentações fala muito disso, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Deus é longânimo. Deus é de longo ânimo. Amados de Jesus Cristo, nós aprendemos os atributos de Deus para que haja em nós o amor pactuado de Deus, para que haja em nós a fidelidade de Deus e que permanecemos firmes e idênticos, porque o Senhor Jesus Cristo disse, vós sois deuses. De sorte que haja em vós, Filipenses 2:5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É possível? A Bíblia diz que sim. Tudo é possível ao
que crê. É o que está na palavra. O amor pactuado de Deus e a fidelidade de Deus permanecem firmes e idênticos de eternidade em eternidade. O caráter de Deus é perfeito, é santo, de eternidade a eternidade. Deus é imutável. No terceiro ponto do ponto 2, a manifestação dessa constância em Jesus Cristo. Jesus, homem, mostrou divino em o seu caráter em todos os lugares por onde andou no mundo. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Está escrito, assim como é o Pai, porque ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Quem é Jesus Cristo? O Deus Salvador. E ele é um exemplo de amor. Ele deu a sua vida em resgate daqueles que não mereciam, mas a graça salvadora do amor de Deus alcança a todos por intermédio da fé. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo, homem, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Em Cristo habita toda a divindade. Quem vê a mim, vê o Pai. No Salmos 139, esse é o salmo da dona Ludmila, que o Deus Pai, ele mantém seus atributos. Amados de Jesus Cristo, leia este salmo. E aí você vai ver que a imutabilidade dos propósitos de Deus, a imutabilidade das promessas de Deus e a onipresença do plano redentivo, da salvação. Amados de Jesus Cristo, a salvação não foi alguma coisa que foi elaborada por Deus depois que a humanidade foi criada e por 4.000 anos existiu lá na Terra e Deus viu a humanidade dizer, eu preciso mudar essa história aqui, eu vou dar um jeito nisso, vou enviar o meu filho para buscar e salvar o que está perdido lá. Não. Quando Eva pecou, quando Adão pecou, a promessa de Deus em Gênesis é, da semente da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. Então foi lá no Éden, pastor? Não. Foi na eternidade que Deus traçou o plano salvífico para buscar e salvar o perdido para ser salvo por intermédio da graça e não das obras e nem por capacidade do homem. Então, amados de Jesus Cristo, em Hebreus 6, de 17 a 20, e nós vamos ver o plano redentivo perfeito de Deus, traçado para a salvação da humanidade antes da fundação do mundo. Como que nós sabemos disso? Pela palavra. Mas quem escreveu a Bíblia foi homem. É verdade. Mas são homens que nunca se viram, que nunca se conheceram, de épocas diferentes, de costumes diferentes, mas que os irmãos veem que autores de livros dos mais de 37.000 versículos se correlacionam. Que homens inspirados, e a inspiração acabou. Eu hoje estou inspirado.
Isso não existe mais. A inspiração foi para a palavra. Deus disse e os homens escreveram e chegou até nós. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Olha só, ele tem poder para jurar. E ele não precisa jurar pela mãe e pelo pai, como nós já fizemos muitas vezes, fazendo figa aqui atrás, dizendo, eu juro, quero ver minha mãe morta. Quem nunca pecou assim, amados de Jesus Cristo, para que mediante duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, forte e alerta tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus jurou por si mesmo. Oh, amados de Jesus Cristo, o plano perfeito de Deus traçado para a fundação da humanidade, antes da fundação do mundo, é o decreto eterno e a imutabilidade do conselho divino. O plano redentivo não é uma reação de última hora. Pelo contrário, o plano redentivo de Deus em Cristo é um propósito imutável estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Hebreus 6:17. Por isso, querendo Deus mostrar, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com julgamento. Os herdeiros de Deus são todos aqueles que, por meio da fé, creem que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. O plano de Deus não pode ser alterado. O plano de Deus em salvar a humanidade corre uma linha reta, do início ao fim, sem nenhum espaço. Deus reforçou sua promessa, fazendo um juramento por si mesmo, para se adaptar a nós, que somos fracos na fé. Deus coloca seu próprio nome de glória, de majestade, de santidade, como garantia do comprometimento da promessa em salvar o homem. Isso foi traçado lá na eternidade. E as pessoas ficam criando questões e brigam por Deus. Antes de criar o mundo, antes de fazer a separação do dia e da noite, entre luz e trevas, antes de criar as alimarias, fez antes as vegetações, separou as águas, doces, amargas, salgadas, as que estão em cima na terra e embaixo da terra. Ele depois formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o pneumatos, o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Depois trouxe um sono profundo em Adão e tirou a sua costela, e aí ele criou a mulher. E aí quando Adão vinha, ele disse, agora você será chamada varoa. Que declaração de amor maravilhosa, né? Porque é osso dos meus ossos. Oh, Ludmila, eu não posso dizer que você é osso dos meus ossos, mas nós somos uma só carne. Nós somos feitos por Deus.
nos conhecia antes da fundação do mundo. Mesmo sabendo do nosso pecado, mesmo sabendo da nossa insensatez, da nossa fraqueza, da nossa ingratidão, Ele enviou antes de nós Jesus para morrer no nosso lugar. Ele nos amou primeiro. Amados de Jesus Cristo, embora tenha sido proferido pelo profeta Balaão, é verdade absoluta. Não importa quem é o homem, importa quem é Deus. Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eu creio em Deus. Deus é imutável, Deus é santo, é glorioso, é poderoso, é galardoador. Ele é um Deus que nos ama e quer escrever o nosso nome no livro da vida. É por isso que o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Deus nos ama. Louvado seja o santo, eterno e glorioso nome de Deus. Tem muito mais coisas a serem ditas, mas eu creio que estas aqui ditas possam, através do auxílio do Espírito Santo, serem gravadas no nosso coração. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor por mais esse santo privilégio de estarmos aqui conhecendo o Senhor, para amá-lo ainda mais, para sermos mais gratos ao Senhor ainda, pela vida e pela nova vida em Cristo, pela paz no coração, pela igreja, pela família e o principal, Senhor Deus, salvação e vida eterna. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados de Deus, o desejo do nosso coração é que você conheça a Deus e o conhecendo, receba o salvo-conduto, receba o Senhor Jesus Cristo em o seu coração e confesse-o como seu único e suficiente Salvador. E seja recebido como filho de Deus. Deixe de ser criatura, tenha os seus pecados, passado, presente e futuro, lavados no sangue de Jesus Cristo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Uma oração silenciosa, estamos despedidos.